seja Deus, como é gostoso e maravilhoso louvar a um Deus vivo, irmãos. Porque você glorifica Ele e Ele te manda a graça para baixo. Você agradece a Ele e Ele manda a graça para baixo. Você honra Ele com a sua obediência, Ele te abençoa na terra. Oh glória, oh glória. Se sintam abençoados aí do outro lado. A igreja se sente no nome de Jesus. Se sintam abençoados aí do outro lado. Se sintam agraciados por Deus esta noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, quantas e quantas vezes eu fui abençoado por esse Deus maravilhoso. Eu nem sabia, eu nem conhecia Ele. E Ele já me abençoava, e Ele já cuidava de mim, me guardava. Sabe por quê? Porque os joelhos da minha finada mãe pareciam um pé de camelo, de tanto que ela ficava de joelho no chão. Às vezes eu chegava de madrugada em casa, irmãos, quando eu abria a porta em silêncio para adentrar no meu quarto, eu sempre morei em casas pequenas, então era um quarto para todos os homens e um quarto para as mulheres. Nós éramos em 10 irmãos. Quando eu chegava em casa, às vezes de madrugada, irmãos, que eu abria a porta, que eu olhava, minha mãezinha estava no canto da cama dela, ajoelhada. Ela olhava de canto de olho para mim, agradecia a Deus e levantava. Eu nunca entendia por que minha mãe fazia aquilo. Às vezes eu chegava em casa de madrugada, passava por situações difíceis na rua, mas quando eu chegava em casa, minha mãe, de joelho, fitava os olhos para mim, voltava para a sua posição. Obrigada, meu Deus. Minha mãe era uma mulher de oração, irmãos, e é isso que sustentou seus filhos, e é por esse motivo que os meus irmãos, todos eles sofreram atentados, mas Deus livrou eles. E muitas das vezes nós não compreendemos porque algumas pessoas partem de alguma forma e outras partem de outra forma. Para mim não importa como você partiu, mas me importa se você partiu salvo ou não. Essa é a dúvida. Você partiu salvo? Não importa, irmãos. Os apóstolos tiveram mortes terríveis, mas eles partiram salvos no Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus se agrada na morte dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso esta noite. Tem promessa para você, para mim esta noite. Eu quero, Senhor, te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor me deu. Pela minha casa, meus filhos, pela minha saúde, pelos livramentos, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Esta noite eu quero falar para os irmãos que estão aí do outro lado. Tem promessa para todos nós esta noite. Irmãos, todas as semanas eu falo aqui, os irmãos podem até achar que eu sou meio chato, mas eu falo. Porque isso abrange salvação, isso implica na salvação. Não deposite a sua salvação na mão de outra pessoa. Jesus uma vez falou, um cego guiando outro cego, ambos não cairão no buraco. Não importa, irmãos, se onde você está congregando, não importa para você se o seu líder está fora do evangelho, fora da palavra, não importa. Mas se ele está cego, como ele vai te guiar para o céu, irmãos? Tome cuidado, a sua salvação ela é única, intransferível. Faça como os bereanos, que ao ouvir Paulo e Silas pregando o evangelho, observavam atentamente, lá em Atos 15, mas depois iam na palavra de Deus, para verificar se aqueles homens de Deus falavam verdadeiramente daquilo que estava na lei do Senhor. Façam como os bereanos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, e a sua justiça nos alcança. Bendito é Deus, um Deus todo-poderoso, aleluia, glória a Deus. Sem demais, irmãos,
Vamos abrir as nossas Bíblias para ouvir a palavra de Deus. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar e aos domingos transmitimos ao vivo para todos vocês. Sejam bem-vindos, se sintam abraçados. Aqueles que assim desejar podem entrar em contato conosco, pedir oração e tudo mais, irmãos. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, historiador e médico, capítulo 2, do versículo 24 ao versículo 38. Simeão e Ana, aleluia! Simeão e Ana. Da mesma forma que tinha promessa para esses dois, também tem promessa para nós dois esta noite, para todos nós esta noite, mas nós temos que crer, porque toda a Bíblia, irmãos, ela é constituída na nossa fé, pela nossa fé. Nós cremos que Deus através de Moisés abriu o mar vermelho, nós cremos, então nós temos fé, exercendo nossa fé, acreditamos. Isso nos gera o quê? O que nos gera a fé? Gera a esperança de que todos os rios após Moisés podem ser abertos. Aleluia. E quando os exércitos partiam em retirada contra o povo de Israel, porque o Senhor dos exércitos assim pelejava com aquela nação, hoje o Senhor Deus peleja a favor de mim e de você. Aleluia! Glorifica esse Deus maravilhoso. Não espera a graça descer, glorifica para a graça descer. A graça está lá em cima e você está embaixo. Não espera a graça descer, glorifica que a graça desce. Aleluia! Glória a Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era um homem justo e temente a Deus, irmãos. Oh, vocês percebem que é sempre as mesmas palavras? Jó, homem justo e temente a Deus. Moisés, um homem justo e temente a Deus. Davi, um homem justo, reto e temente a Deus. Aleluia. Essas são as atribuições que nós precisamos buscar, meus irmãos. Nós precisamos buscar justiça. Um cristão que não pratica justiça não vai alcançar, não vai ver Deus. Aleluia! Simeão era um homem justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Temos que buscar a presença do Espírito Santo sobre nós, irmãos. Nós temos que buscar esse Espírito Santo sobre nós, porque Ele vivendo sobre nossas vidas, que nós vamos alcançar o reino de Deus. Glória a Deus. O crente que não tem o Espírito Santo de Deus, busque a presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque este homem, Simeão, ele era justo, temente a Deus, mas o que estava sobre ele, de diferente de muitos, o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. Nós temos que buscar esse Espírito da verdade, mas Ele é o Espírito da verdade, onde a mentira não tem Espírito Santo. Onde há porfia, não existe Espírito Santo. Onde há divisão, não existe Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Simeão era um homem justo, temente a Deus, e sobre ele estava o Espírito Santo de Deus. Não precisava de mais nada, irmãos. Este homem chamado Simeão, versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, não foi homem que revelou, não foi mulher, mas foi o Espírito Santo. Por que foi o Espírito Santo? Porque ele era um homem justo e temente a Deus. Estava sobre ele o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, nós não erramos. Quando nossa vontade está no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre nós, e nós não pecamos, nós não erramos, nós não retroagimos, e o Espírito Santo fala e nós ouvimos. Oh, aleluia, Jesus! E
E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Oh, aleluia! E ele creu, porque ele era um homem justo, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. E quando o Espírito Santo falou para ele: você não vai morrer antes de ver o Cristo, ele creu. E ele não podia, independente da sua idade, ele creu. E nós precisamos crer, irmãos. Vocês creem no Espírito Santo de Deus? Vocês creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Aleluia! Porque o Espírito fala esta noite que existe promessa para mim e para você, mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer. O Espírito Santo fala, e quando o Espírito Santo fala, não feche teu coração. Não feche o teu coração, não feche os teus ouvidos, porque esta noite o Espírito Santo do Senhor está falando: existe promessa! Existe promessa para mim e para você esta noite. Da mesma forma que ele falou com Simeão, aleluia, que Simeão não ia morrer antes de ver o Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a sua lei. Irmãos, que lei? A lei de Moisés. Havia uma lei, lá no capítulo 13, versículo 2 até o 12 de Êxodo, que todo primogênito de Israel, olha o que eu disse, irmão, todo primogênito do sexo masculino seria designado santo ao Senhor, e oferecer um sacrifício de acordo com o que está declarado na lei do Senhor, que era um par de rolas e 2 pombinhos, lá em Levíticos capítulo 12, versículo 2 ao 8, porque assim era a lei de Moisés. Todo primogênito que nascesse, os pais tinham que fazer um sacrifício e levar ao templo para apresentar. E dessa mesma forma, os pais de Jesus aqui na terra o levaram para o templo para apresentar e para fazer o sacrifício das 2 pombas e das 2 pombas rolas. Irmãos, mas o Espírito Santo que guiava Maria e guiava Jesus para aquele templo, e guiava José, também guiava Simeão, aleluia, e falou para Simeão no seu grande ouvido que aquele dia era o momento dele ver e conhecer Jesus, e levou ele até lá no templo. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Lá no 28, irmãos, e ele então o tomou em seus braços. Simeão pegou Jesus. Irmãos, o homem estava esperando a vida inteira pela promessa. O Espírito Santo do Senhor havia prometido para ele: olha, você não vai morrer. Você não vai morrer enquanto você não conhecer Jesus. Naquele dia, ele orou Maria e José com aquela criança. E quando ele olhou para aquela criança, eu tenho certeza que as suas carnes tremeu. Eu tenho certeza que aquele homem, Simeão, ele deve ter olhado para aquela criança, e aquela criança olhando para ele, e as suas carnes devem ter tremido. E ele pegou aquela criança. Ele pegou aquela criança no colo, irmãos. Valeu a pena ele esperar. Valeu a pena ele esperar. Ele pegou Jesus no colo, irmãos. Mas hoje Jesus quer te pegar no colo. Glória a Deus. Jesus quer te visitar. Ele quer sarar as tuas feridas esta noite. Jesus quer fechar as cicatrizes esta noite. Simeão encontrou Jesus pequeno. Hoje Jesus está na glória com o Pai, mas ele fala através do Espírito Santo de Deus que hoje ele tem promessa para mim e para você. Ele quer te curar a sua depressão. Ele quer curar as suas feridas. Aleluia. Então ele tomou Jesus aos braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor,
despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Aleluia, Jesus. Pode me recolher, Senhor. Pode me recolher, porque a promessa que o Senhor fez para mim acabou de ser cumprida. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ei, mulher. Aleluia, Jesus. A promessa que Deus fez para você de trazer teus filhos. Não se preocupe não. Você não fechará os olhos antes de ver seus filhos nos pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ei, homem de Deus. Não se preocupe não. A morte não vai bater na sua casa antes do Senhor Jesus tocar nas vidas que estão aí. Porque uma vez que essas vidas estão com Cristo, a morte é mera coincidência, irmãos. O apóstolo Paulo queria estar com Cristo após Jesus ter levado ele ao terceiro céu e ter visto as maravilhas que o Senhor tem preservado para nós. Ele não queria mais viver, porque ele sabia que lá o que esperava ele, e o que esperava Paulo, espera ele e você. Nós não devemos temer a morte. Nós cristãos, nós não devemos temer a morte, porque algo maravilhoso nos espera. Aleluia. E aquele homem de Deus já havia se conformado no seu coração que para ele já estava tudo feito, porque a promessa do Espírito Santo tinha acabado de se cumprir. Me despede o teu servo, Senhor, porque hoje acaba de se cumprir no teu servo as palavras do Espírito Santo na minha vida. Eu falo para você esta noite, as portas vão se abrir, as portas se abrirão, e as portas que Deus abre, ninguém fecha. As sepulturas que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia. Tem promessa para a sua vida esta noite. Glória a Deus. Tem promessa para a sua vida esta noite. Entrega os teus caminhos no Senhor, que tudo Ele fará. Aleluia, Jesus. Minha mãezinha, ela não viu a minha conversão. Mas na galeria da fé, lá em Hebreus, está assim de gente importante na Bíblia que não viu a conclusão das promessas. Mas as promessas, elas não se acabam quando você parte, mas elas se acabam quando se conclui. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Promessa de Deus, ela só acaba quando ela conclui. E se tem promessa para a sua vida esta noite, não se preocupe, dorme em paz, descanse em paz o teu espírito, porque ela se cumprirá. Aleluia, Jesus. E se Deus falou, Ele é forte para cumprir. E se os teus filhos estão dispersos, não se preocupe, mulher, não se preocupe, homem, porque Deus, com suas forças, irá juntar. Aleluia. E se não há saúde, e se há promessa, não se preocupe, porque a saúde virá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se há promessa de Deus para a tua vida, descansa a tua alma, porque a promessa, ela não acaba quando a pessoa morre, ela só acaba quando a promessa se cumpre. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, o nosso Deus poderoso. 400 anos o povo de Israel clamando, e havia uma promessa para aquele povo. 400 anos escravos, mas a promessa, muitos morreram sem ver a promessa. Mas um dia Deus levantou um Salvador chamado Moisés. E Moisés foi lá, e com o braço forte de Deus sobre a vida daquele homem simples, arrancou o povo com mão forte das mãos do maior exército, o exército mais temido da terra, o exército egípcio, e levou para a terra prometida, como assim Deus tinha determinado e tinha promessa. E se Deus é forte para cumprir uma promessa dessa, Ele é muito mais forte para cumprir uma promessa de trazer teus filhos, de libertar tua família.
de abrir as portas de emprego, de fazer a tua vida fluir novamente, a saúde retornar novamente. Creia em Deus. Aleluia. Somente isso. Creia em Deus. Não retroaja um minuto, um passo para trás. Não retroaja. Permaneça firme, porque a promessa, se existe a promessa de Deus, não se preocupe, que a promessa de Deus se cumprirá, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E uma folha que caia de uma árvore sem ele permitir. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, já para ele já estava tudo concluído. Irmãos, o homem que teve uma promessa de vida, que ele só morreria depois ele conhecer o Filho de Deus. E naquela noite, o Espírito Santo leva ele. Simeão, vem comigo. Vamos lá para o templo, que hoje vou cumprir na tua vida aquilo que eu te prometi. Glória a Deus. E aí ele olha, vê aquela criança chamada Jesus Cristo Salvador, Yeshua, Deus conosco, aleluia, Deus dentro de nós, em pequenininho, ele pega no colo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Landrinho, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz, para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. A luz veio ao mundo. Jesus era a luz do mundo. Jesus era a luz para um mundo que vivia em trevas de entendimento. Jesus era a luz, era o Cordeiro de Deus. E José e a sua mãe se maravilharam das coisas que aquele homem dizia. E Simeão os abraçou e disse: Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação. Já estava profetizando. Olha, um homem cheio do Espírito Santo pegou a criança no colo e já começou a profetizar para a mãe: Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação. Eu estava falando da crucificação de Jesus. De muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, ou contraditório, ou contraditor. Uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos dos corações. Olha, palavras que aos ouvidos daquele casal eram doce, suave. E aquele casal ficou sem muitas, maravilhado com o que aquele homem estava falando, segurando o seu filho nos braços. Aleluia, glória a Deus. E estava ali também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. Desde a época que ela era virgem, irmãos. E era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de dia e de noite. A Ana, irmãos, ela vivia no templo, ela não saía de lá de dentro. Ela só vivia lá dentro. E ela jejuava de dia e de noite e orava de dia e de noite. Mulher de Deus, irmãos. Existem mulheres de Deus neste mundo ainda. Eu tenho certeza que existem homens e mulheres de Deus neste mundo ainda. Eu lembro quando eu ia nas igrejas antigamente, que Deus não tinha me despertado para o seu evangelho. Havia umas mulheres no círculo de oração de cabelinho branco, com aquele trançado, bolinha aqui assim. Mulheres, irmãos, que estavam na igreja, jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando, que o Espírito Santo de Deus tocava nelas, e elas profetizavam dentro da igreja, e elas abriam as bocas e profetizavam dentro da igreja, elas falavam dentro da igreja.
Elas alertavam as igrejas. E muitas das vezes os pastores falando, Deus tomava aquelas velhinhas, o pastor fechava, baixava a cabeça, e aquelas mulheres falavam aquilo que Deus queria profetizar dentro da igreja, alertando a igreja de Deus. Olha que bênção! E sobrevivendo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa mulher, Ana, já em idade avançada, passou os seus 84 anos dentro, no pátio do templo de Salomão. Passou os seus 84 anos lá, jejuando e orando, e ajudando as pessoas. E que maravilha, irmãos, neste dia, ela foi agraciada também de ver Jesus, de poder olhar para Jesus pequenininho. A maravilha, irmãos, uma experiência. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem um coração de sermos grandes. Muitas das vezes, as pessoas falam assim, será que é isso que Deus quer de mim? Só servir água? Só cuidar da portaria? Será que é só isso que Deus quer de mim? Será que é só isso? Irmãos, as maiores coisas estão na simplicidade. Um homem passou a sua vida inteira. O Espírito Santo visitou ele e falou para ele, você não vai morrer antes de ver Jesus. E profetizou para ele. E a única coisa que ele viu na vida dele foi Jesus, depois morreu. Ana passou sua vida, 84 anos dentro do templo, no pátio do templo, profetizando, pregando, profetizando e jejuando, de dia e de noite. E a única coisa que ela viu foi Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos coisas grandes para nós, mas nós não podemos almejar coisas grandes. Almejemos as coisas pequenas, porque Deus pegará você e eu e colocará nas grandes. Não permita que a altivez chegue ao teu coração, porque aquele que se exalta, Deus abate, e aquele que se humilha, Deus exalta. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Tudo Deus faz para os seus devidos fins. Tudo Deus fez para os seus devidos fins. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos acreditar nessas coisas. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, do versículo 1 a 8, fala assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou, tempo de amar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltear, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se dos abraços, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Se você está passando por uma situação de dificuldade, não se preocupe, que é só um vento, porque a promessa para você e para mim esta noite. E a promessa de Deus, ela não acaba quando você morre ou quando eu morrer, mas ela continua. Ela só acaba quando a promessa se finda e é concretizada. Aleluia, glória a Deus. E a promessa que tem para esta noite, para a sua vida e para a minha vida, é em Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Todos aqueles que crêem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo já estará salvo, mas aqueles que não crêem já está condenado. Esta é a promessa para a minha vida e para a tua. O livro de Apocalipse se fala que Jesus Cristo irá se encontrar conosco nas alturas. E quando nós estivermos lá com Ele, Ele nos dará um novo nome. Aleluia! Aleluia!
glorifica esse Deus, porque a promessa é essa. Promessa de salvação para a minha vida e para a sua. Nós já estamos salvos do Senhor. Nós não vamos ser salvos, nós já estamos salvos, porque tem promessa. E se tem promessa, é porque o Senhor que prometeu, Ele é justo e fiel para cumprir. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Essa é a promessa. Marcos 16:16. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Creia nesta palavra. Creia nas palavras do Senhor. Da mesma forma que aquele homem, Simeão, acreditou que ele não morreria antes de conhecer o Filho de Deus. Da mesma forma que Ana profetiza, creu. Nós temos que crer, porque tudo está ligado à nossa fé, irmãos. Nós precisamos exercer a nossa fé, porque a fé gera esperança. A fé gera esperança. Tem esperança, homem de Deus. Tem esperança, mulher de Deus. Tem esperança, jovem. Porque esta é a palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo, porque as portas do inferno não prevalecerá sobre esta palavra, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo. Que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos queridos, orem por nós, orem pela minha família, pelo meu ministério, porque eu estou orando por vocês e pela família de vocês. Esta noite eu falo para vocês a promessa de Deus para mim e para você, que hoje nós somos salvos do Senhor, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e um dia nós iremos se encontrar com o noivo às alturas. Esta é a promessa de Deus. Não perca as vossas esperanças. Se aquele filho saiu, não retornou, dobre o seu joelho, porque há esperança. Se o teu marido deixou o teu lar, dobre o teu joelho, porque existe esperança, existe promessa. Irmãos, não existe coração duro, porque o coração do homem foi feito por Deus, e Ele pode pegar o coração do homem, e esse homem, essa mulher que você está achando que é o coração duro, Deus dobrou o coração de Faraó. Imagina do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. A graça de Deus, ela é irresistível. Jesus fala assim: ninguém pode vir a mim se o meu Pai assim não o atrair. Lutero diz assim, que as pessoas não podem abandonar o seu próprio entendimento e abandonar o pecado e querer a Deus se do céu o não atrair. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a promessa que tem para a minha vida e para a tua vida esta noite, homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Promessa de que um dia nós iremos ao encontro do Deus vivo nas nuvens e iremos nos abraçar com Ele. Aleluia. E Ele irá nos levar para um lugar que lá vai ter coisas que não subiu ainda o coração do homem e que os olhos humanos ainda não viram, mas que Deus tem preparado para os seus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Aleluia, Tome posse dessa palavra, minha irmã. Tome posse dessa palavra, homem e mulher de Deus. Que essa é a promessa. Irmãos, eu quero orar por você esta noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você não conhece Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Morra para este mundo, nasça para Cristo. E você que um dia fez um concerto com Deus e nesta noite você deseja e almeja retornar aos pés do Senhor, Aleluia, Jesus. eu quero orar por você. Glória Levante a a Deus. sua mão aí do outro lado. Eu peço para que a igreja fique em um espírito de oração. Glória a ti, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, com a simplicidade, Pai, de ser teu servo.
Visita essas pessoas agora, Senhor, que estão com os corações aflitos. Visita, Senhor, todos eles que almejam te conhecer, que almejam fazer novamente, atar novamente o concerto contigo, Pai. Não importa o que aconteceu na sua vida e você recuou sua fé, não importa o que você fez nesse tempo, Deus pode te perdoar, porque esta é a promessa. E você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, esta é a promessa para você também. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus fará morada em você. E Ele vai te instruir em tudo aquilo que você deve fazer. Ele vai te proteger do mal. Esta é a promessa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, seja perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todo mal caia por terra, que todo espírito imundo caia por terra, que toda obra de macumbaria caia por terra, que toda porfia e concupiscência e lascívia caia por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana repleta de paz no coração de todos vocês. Sejam abençoados por Deus. Que Deus abra as janelas do céu e derrame bênçãos sobre as vossas vidas. Que os aniversariantes dessa semana sejam abençoados por Deus. Sejam protegidos por Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Até domingo que vem, irmãos. Até domingo que vem. Tenha uma semana abençoada. E até domingo que vem às 18 horas. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.